Olá a todos. Nessa demonstração vamos verificar as novidades do Event Viewer. Eu tenho aqui uma máquina e tenho uma outra máquina para a gente fazer essa simulação. Então eu tenho aqui meu controlador de domínio, vou me logar nele, o meu usuário administrador e vou abrir o Event Viewer. No 2013 a gente tinha um trabalho muito cansativo que era ficar verificando o log de eventos de vários servidores. Se você tinha 30 servidores no seu ambiente, você tinha que se logar nos 30 servidores e verificar o Event Viewer de todos eles. Agora no 2008 a gente tem algumas funcionalidades bem interessantes. Vou abrir aqui o meu Event Viewer, do meu controlador de domínio. A gente já tem um log disponível, um log customizado pela Microsoft. Estamos vendo aqui o Custom Views e tem um filtro, um funilzinho aqui do lado. Então a Microsoft já disponibilizou um log para a gente. Se a gente for tentar dar uma olhada nele, a gente vê que esse log não é, a gente não tem opções para alterar ele. Espera só um segundinho que ele está carregando. Enquanto ele está abrindo, vamos abrindo mais uns maisinhos aqui. Tá. Esse log aqui já vem pela Microsoft pré-configurado para a gente. A gente for dar uma olhada nele, aqui em propriedades, a gente vê que tem aqui eventos administrativos e já está como eventos críticos, erros e warning. Se eu der um edit aqui, está tudo cinzinha, eu não tenho como alterar as configurações. Então, esse log já vem pré-configurado. O que a gente poderia fazer? Criar um log de acordo com o que a gente precisa. Então basicamente eu vou dar um botão direito aqui, criar uma view customizada, imaginar que eu queira apenas que seja me reportado os eventos críticos e os eventos de erros. Do log do Windows vamos pegar aqui o log de sistema, por exemplo, tá? E o log de aplicação. Então eu quero que ele mostre apenas os eventos críticos e erros do log de sistema e log de aplicação. Vou dar um OK, pede um nome, colocar eventos críticos e erros. Então eu acabei de criar aqui uma view customizada. Log de sistema e log de aplicação e os eventos críticos e erros. A gente diminui bastante a quantidade de eventos que a gente tinha. Eu não estou dando importância nesse momento para outros logs que não sejam os logs de eventos de erro e eventos críticos. O que mais que eu poderia fazer? De acordo com um determinado evento, a gente pode, agora no 2008, associar uma tarefa. Vamos imaginar que eu tenho ciência do meu ambiente, que toda vez que tem um evento específico, eu sei que meu servidor está com pouco espaço em disco. Então, toda vez que acontecer aquele evento, eu posso já rodar um script para deletar arquivos temporários, arquivos de log desnecessários, arquivos de música, de áudio, ou uma outra situação que eu sei que toda vez que aparecer determinado evento, meu servidor vai congelar. Então, antes de congelar, eu já pego e já solicito que o servidor seja restartado. Quando eu visualizar o problema, eu já vou ver que o servidor já restartou, não teve impacto na produção, o pessoal continua trabalhando. Isso tudo, lógico, de acordo com a aplicação que roda no meu servidor. Então eu poderia, sabendo o evento, basicamente dar um botão direito, vamos supor que meu evento eu sei que é esse 7001. E eu atacho uma tarefa nesse evento. Conecto uma tarefa nesse evento, toda vez que der esse evento, o que eu quero que ele faça? Então eu vou gerar um nome qualquer aqui para esse evento como referência e qual a ação? Rodar um programa, enviar um e-mail, mostrar uma mensagem. Então é muito interessante esse tipo de funcionalidade e ajuda bastante a gente. Então a gente só precisaria de criar um script de acordo com aquela função específica para tentar corrigir aquele problema reportado para aquele evento de um modo automático. Então já é um recurso bem interessante atachar, conectar uma tarefa a um determinado evento ID. Então aqui a gente já deu uma olhadinha como criar um log customizado e como atachar uma tarefa a um determinado evento. Uma outra funcionalidade bem interessante, a gente pode ver aqui alguns logs adicionais, Então esses aqui são os logs padrão do nosso Windows e agora também tem diversos logs aqui que a Microsoft disponibilizou para a gente, associado com as aplicações. Então aumentou muito o detalhamento do nosso Event Viewer, a quantidade de informação disponível que a gente tem.
Uma outra funcionalidade bem interessante, como a gente estava falando, era muito cansativo ter que se logar em diversos servidores para ver diversos eventos. Então agora a gente tem uma pastinha aqui, eventos encaminhados, forwarded events. Então o que eu posso fazer? Se a minha estação de trabalho for um Windows Vista ou superior, um Windows Vista ou Windows 7, eu posso receber eventos encaminhados de máquinas críticas no meu ambiente. Talvez máquinas como um servidor, ou máquinas de algum gerente, de algum diretor, máquinas que rodam alguma aplicação crítica. Antes de aquele usuário sentir o impacto, eu já teria recebido um evento encaminhado mencionando aquele problema. Então, na minha máquina, no meu Event Viewer, dentro de Forward Events, eu vou receber aquele log. O que eu teria que fazer? São basicamente dois programinhas que a gente tem que rodar. Não é muito difícil da gente memorizar, apesar do comando ser meio similar. No servidor, vamos dizer da seguinte forma: na máquina que eu quero que os eventos sejam encaminhados, tá? Então, na máquina que eu quero administrar remotamente, eu tenho um utilitário que vai ser o WinRM. RM, vamos lembrar então, né? Remote Management. Então, a máquina que eu quero que ela encaminhe os eventos para mim, eu vou rodar esse programinha. Se a gente chamar o helpzinho dele, a gente vai ver que ele tem um parâmetro que é o Quick Config. Então eu vou ter que rodar na máquina que eu quero que ela me encaminhe os eventos, pode ser um servidor ou uma estação, esse parâmetro, WinRM Quick Config. Ele vai criar uma exceção no nosso firewall. Então eu vou digitar aqui o WinRM Quick Config. Vou dar um Enter. Tá, ele pede para me confirmar se realmente eu quero que ele abra uma exceção no firewall. Já abriu. Então eu já habilitei essa máquina para encaminhar os eventos. E na minha outra máquina, talvez na minha estação, no meu outro servidor, na máquina que eu desejo receber esses eventos encaminhados, eu vou rodar um outro programa que seria o coletor. Então esse daqui eu tenho o servidor que é o meu controlador de domínio, ele vai encaminhar os eventos para mim, e nesse eu tenho uma outra máquina que eu vou receber os eventos. Então nessa máquina eu vou rodar um outro programa que vai ser o EQUtil. Então não esquecer, o WinRM Remote Management, na máquina que a gente deseja que ela encaminhe os eventos para a gente, e o EQUtil, o EQ, o C de coletor. Então fica fácil a gente memorizar o EQUtil, associando então esse C como coletor. Esse C aqui seria o coletor, e eu também vou usar aquele mesmo parâmetro do Quick Config. Só que agora vai ser só o QC. Então se a gente chamar o helpzinho dele, a gente vê que tem aqui Quick Config. Então o Quick Config escrito no nosso servidor que a gente quer que encaminhe eventos, o IRM Quick Config, e na nossa estação que vai coletar os eventos, que vai receber os eventos encaminhados, a gente vai digitar o EQUtil Quick Config QC. Tá? Ele pergunta novamente, pede para a gente dar yes para confirmar. Tá? Já está startado com sucesso. Então na minha estação vou rodar o EQUtil QC para me receber os eventos encaminhados dos outros servidores. E eu vou criar no meu Event Viewer, que eu quero receber esses eventos encaminhados. Se a minha estação for então Windows Vista ou superior, aqui nos logs do Windows a gente tem uma pastinha adicional aqui que é os eventos encaminhados. Mas forward events. E um pouquinho mais aqui para baixo eu tenho as subscriptions. Subscriptions seriam as assinaturas que eu vou estar fazendo. Aqui eu vou estar assinando os servidores que eu quero que encaminhem os eventos para mim. Então basicamente eu vou criar uma assinatura, criar uma subscription. Eu vou colocar aqui então eventos do domain controller, nosso servidor, eventos do DC1, eventos encaminhados. Mando selecionar aqui o servidor que eu quero, selecionar o computador que eu quero, que eu já rodei o IRM Quick Config, vai ser o meu DC1. Está pedindo para me logar, vou colocar a senha do meu usuário Administrator, password. DC1. Marcar aqui evento crítico, evento de erro, dos logs do Windows, que eu no momento acho interessante, seria o log de application e o log de sistema. Então todos os eventos críticos e de erro que acontecerem no servidor 1,
vão ser encaminhados automaticamente para a minha máquina. Não tenho mais a necessidade de ir no servidor 1, DC1 e verificar os eventos. Então, eu posso criar assinatura para diversos servidores ou diversas estações e receber esses eventos encaminhados automaticamente na minha máquina. Essa seria a ideia, então, de algumas funcionalidades bem interessantes para a gente ver no nosso Event Viewer. Adicionar uma log com uma view customizada, anexar tarefas de acordo com eventos específicos. Então, eu criei uma log customizada, anexar a tarefa de acordo com eventos que eu já sei qual procedimento que eu devo efetuar quando acontecer aquele evento. Basicamente, dar um botão direito e anexar uma tarefa naquele evento. E também encaminhar os eventos para uma outra máquina, rodando, como a gente já falou, um IRM Remote Management no servidor de origem, o EchoTil no servidor de destino, os dois com parâmetro Quick Config, o outro seria o QC, Quick Config abreviado, e aí a partir desse momento os eventos vão estar sendo encaminhados na minha pastinha Subscription ou da minha estação, se for o Windows Vista ou superior, ou do meu servidor. Obrigado a todos, até a nossa próxima demonstração.